Os estudos iniciais de Miller o conduziram a um período entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 44. Depois de pregar em vários lugares, no dia 14 de março, Miller se recolheu aqui em sua casa em Lowhampton, a fim de esperar pelo Senhor até o dia 21 daquele mesmo mês. Porém, o dia passou e nenhum sinal do retorno de Cristo foi visto no céu. O primeiro desapontamento penetrou nas fileiras dos crentes do Advento. Muitos milleritas ficaram por algum tempo perplexos e envoltos em dúvidas. Alguns voltaram para as suas antigas igrejas ou abraçaram o ceticismo. A maioria, porém, lutando contra o desânimo, ainda acreditava que o evento deveria ser esperado a qualquer momento. E mal sabiam eles que algo daria um novo vigor ao movimento. Olá, eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. Por que o millerismo não acabou em março de 1844? Qual foi a faísca que inflamou novamente o movimento, a ponto de, em poucos meses, torná-lo ainda mais expressivo do que antes? Em busca de respostas, vamos cavar um pouco mais fundo nos eventos que aconteceram antes de outubro de 1844. Está preparado? Começa agora mais um episódio desta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. As reações ao fato de Cristo não ter voltado em 21 de março de 1844 foram muitas. Enquanto a liderança e a maioria dos membros permaneceram firmes, muitos daqueles que tinham esperado o advento já não caminhavam com eles. Diversas pessoas achavam que o movimento millerita acabaria se Cristo não viesse a 21 de março. No entanto, o millerismo prosseguiu. Possivelmente, esta continuidade deveu-se ao facto de, inicialmente, a ênfase da mensagem não estar numa data exata. E eles admitiam a possibilidade de pequenas discrepâncias no cálculo em virtude de imprecisões em algumas datas históricas. Além desse fator, ainda há outro motivo que contribuiu para a preservação do movimento. O desapontamento da primavera levou os milleritas de volta à Bíblia a fim de encontrar explicações para a sua crise. Embora os zombadores os considerassem totalmente derrotados e julgasse provado que eles seguiram uma ilusão, sua fonte de consolo ainda era a palavra de Deus. Muitos continuaram estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais entendimento. E descobrir que as Escrituras previam um tempo de tardança foi para eles uma verdadeira fonte de esperança. Olhando mais uma vez para a Bíblia, os milleritas leram Abacuque capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até mesmo quem passa correndo. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 al 11, encuentro yo la base bíblica para que me muestre a mí que Dios trabaja en la historia. Dios no está ajeno en lo que sucede en esta tierra, como Guillermo Miller un tiempo lo creyó siendo un deísta. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero. Llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Para mí no hay duda de que Guillermo Miller fue escogido por Dios para darle origen
al movimiento adventista por varias razones. En primer lugar, él desarrolló un hábito de lectura muy intenso desde que era jovencito. Se informó de muchos acontecimientos en la historia, de modo que cuando estudió las profecías, para muy fácil entender Babilonia, Grecia, Medo-Persia, etc. Número 2, a los 18 años tenemos un libro de matemáticas aquí en el museo, donde él escribe de su cuenta propia The Golden Rule of Math. Yo no sabía, hay una regla de oro en la Biblia: tratar a otros como quieres que te traten a ti. Pero en matemáticas, un Golden Rule, ahí está, y él lo explica en ese libro. Quiere decir que su mente juvenil estaba ya entrenada en la matemática, en los números. Así que la lectura de libros, su mente inclinada a la matemática, esos dos elementos se conjugaron para llevarlo a entender las profecías. Cerca de 2 anos antes, os mileritas tinham aplicado o texto de Abacuque ao próprio movimento. Naquela ocasião, eles fizeram a relação do gráfico profético de Charles Fitch com Abacuque capítulo 2. A ideia seria produzir uma imagem clara e objetiva para que pudesse ler até quem passasse a correr. Lembram-se de termos falado sobre isto no episódio 19? Pois bem, depois da primeira disseção, ao olharem com atenção para o versículo 3, os mileritas viram claramente a experiência que estavam a passar. O texto diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, foi outra passagem bíblica usada para representar a experiência dos mileritas. Entendia-se que a vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14, era representada pela vinda do noivo. A tardança do noivo, por sua vez, significava a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Ou seja, tanto esta parábola como a profecia de Abacuque falam de um período de tardança antes do cumprimento do tempo. Desta forma, o milerismo encontrou a chave bíblica que os ajudaria a compreender o sentido do que se estava a passar. Assim, no verão de 1844, os mileritas consideravam-se como as virgens no tempo de tardança, proclamando e cumprindo tanto a primeira como a segunda mensagem angélica de Apocalipse 14. Na sua ótica, todas as profecias se tinham cumprido e Cristo estaria para vir ao terminar o tempo de tardança. No entanto, durante esse período de espera, o milerismo teria de enfrentar outro grande desafio. Guilherme Miller nunca marcou uma data para a segunda vinda. Algumas pessoas dizem que ele era professor de marcação de datas para a segunda vinda. Isso é um equívoco. Ele, em realidade, marcou um período, porque ele dizia que Jesus voltaria antes ou durante o ano religioso judaico de 1843. À medida que o movimento foi avançando e a data esse ano se aproximando, eles perguntaram: tá bem, mas o que você quer dizer por ano religioso judaico de 1843? E ele então disse que, na sua compreensão, o ano religioso começava no equinócio, ou seja, 21 de março de 1843 e terminaria em 21 de março de 1844. Só que ele não sabia que o cálculo judaico para o início do ano era mais complicado, tinha a ver com a lunação e a colheita e tudo, e a data correta seria dia 18 de abril no calendário judaico, mas ele havia colocado 21. Então o que aconteceu? Quando o ano foi avançando, esse ano religioso judaico, e chegou 21 de março de 1844, houve um desapontamento. E eles viram
na parábola das 10 virgens de Mateus 25, uma alusão àquilo, aquela expressão, e tardando o noivo, todas adormeceram. Então eles entenderam esse tardando o noivo como uma tardança, que não seria a partir de 21 de março em diante. E todas adormeceram. Em realidade, o que aconteceu ali foi o movimento entrou numa certa crise de identidade, uma letargia. Até que surgiu aquilo que se chama o movimento do 7º mês, quando diz: e à meia-noite ouviu-se o brado, eis o noivo, saía ao seu encontro. E aquilo trouxe nova vitalidade ao movimento. Enquanto Guilherme Miller e a maioria dos seus seguidores mantiveram o equilíbrio durante os meses confusos da primavera e do verão de 1844, o mesmo não pode ser dito de outros crentes no Advento. Para aqueles que possuíam uma orientação menos racional sobre a religião, a empolgação com o ano do fim do mundo os levou a um comportamento fanático, coisas comuns em vários movimentos de despertar religioso. Durante o tempo de tardança, no verão de 1844, alguns milleritas se tornaram bastante problemáticos. Guilherme Miller e seus seguidores associados estavam atentos ao potencial fanático do movimento. A principal dificuldade foi enfrentada com um grupo que pensava ser guiado pelo Espírito Santo e acreditava ser capaz de discernir a condição do coração das pessoas. A fonte mais incómoda desse tipo de fanatismo foi John Starkweather, um dos mais instruídos palestrantes milleritas. Convertido ao movimento em 1842, ele tornou-se pastor associado de Joshua Himes, numa grande igreja aqui em Boston. Starkweather começou a pregar nessa igreja as suas ideias peculiares e extremas sobre a santificação pessoal. Muitos dos seus seguidores mostravam-se cheios de justiça própria e, apesar de aparentarem humildade, orgulhavam-se das suas realizações espirituais. E eles viam-se a si mesmo como estando mais santificados do que os seus irmãos. Ao mesmo tempo em que alguns membros da igreja de Himes ficavam impressionados com essas ideias, outros discordavam, mas tinham medo de desafiar Starkweather. O problema se tornou tão grande que Himes teve que enfrentar a questão publicamente. Sua atitude provocou uma forte reação em Starkweather e seus seguidores. Desde então, ele não trabalhou mais como pastor associado de Himes, mas conseguiu levar um grupo de membros da Chardon Street Chapel com ele. As influências das suas ideias demoraram muito tempo até desaparecerem completamente. Outro caso de fanatismo no movimento millerita neste mesmo período de tardança está relacionado ao evento que daria um novo impulso ao millerismo. A experiência aconteceu numa reunião campal em Exeter, New Hampshire, em agosto de 1844. Numa das tendas, as reuniões duravam quase a noite toda e eram marcadas por muito barulho, muita empolgação, gritaria, aplausos e gestos bastante singulares. Alguns gritavam tão forte que ficavam roucos. Outros literalmente faziam bolhas nas mãos de tanto bater palmas. Os crentes de outras tendas estavam incomodados e o problema começou a se espalhar pelo acampamento. Finalmente, um pastor resolveu enfrentar publicamente a questão. Esse discurso ajustou o tom da campal. Porém, um pronunciamento ainda mais surpreendente estava a ponto de atingir as pessoas e se tornar o momento mais decisivo na história do millerismo.
Foi aqui em Exeter que aconteceu a memorável reunião campal do segundo Advento. Foi uma grande reunião. Ela proporcionou um encontro de pessoas de todas as partes da Nova Inglaterra, como também de outros estados e até mesmo do Canadá. Havia muitas tendas armadas, algumas eram bem grandes e acomodavam milhares de pessoas. Por todo o contexto que já mencionamos, a reunião campal acontecia no meio de circunstâncias difíceis. A decepção da primavera, o desânimo, a presença de alguns fanáticos, tudo isso era desafiador. José Bates, um ex-capitão de navio sobre quem voltaremos a falar noutro episódio, estava a discursar e a fazer o melhor que podia no púlpito principal da reunião. A congregação estava inquieta, sob um calor intenso e indiferente a tudo o que escutava. Durante o discurso de Bates, um cavaleiro apareceu com seu animal, desmontou e assentou-se na extremidade de uma fileira. Muitos dirigiram o olhar para ele, enquanto Bates continuava a falar. De repente, ele foi interrompido no meio do sermão por uma senhora. Ela ficou em pé e falou tanto para o pregador quanto para o auditório. Tarde demais, irmão. É tarde demais para gastar o nosso tempo com essas verdades com as quais já estamos familiarizados e que nos abençoaram no passado e serviram a seu propósito e tempo. O Senhor tem servos aqui com alimento para o devido tempo para a sua casa. Que eles falem e que o povo possa ouvir. O mensageiro indicado por essa senhora era Samuel Snow, o cavaleiro recém-chegado à reunião e que até aquela ocasião era um desconhecido no movimento milerita. As palavras dela foram respondidas com fortes améns por toda a multidão presente no acampamento. Bates, de forma cortês, deixou o púlpito. Ele tinha vindo para a reunião de Exeter com a convicção de que obteria mais esclarecimentos sobre as razões do desapontamento da primavera. Agora, gentilmente, ele ofereceu o púlpito a Samuel Snow. Snow apresentou uma mensagem que o colocaria no centro do milerismo. Sua contribuição foi uma nova interpretação de Daniel 8,14 a respeito da purificação do santuário. Essa explicação levou a um novo entendimento sobre a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Ambas as passagens faziam parte do próprio fundamento da pregação adventista. Com base na tipologia bíblica, Snow defendia que os mileritas estavam equivocados ao esperarem a volta de Jesus na primavera de 1844. Depois de expor as suas novas descobertas sobre o sétimo mês e as festas do calendário judaico, Snow apontou para o outono, mais precisamente para o dia 22 de outubro de 1844, como o cumprimento exato da profecia dos 2300 anos. O auditório estava impressionado. Então Snow fez um apelo solene: irmãos, pensem nisto. Estamos na segunda semana de agosto. Em menos de 3 meses, o Senhor completará a expiação e sairá do santuário para abençoar seu povo expectante. Em menos de 3 meses, a obra de Deus estará completa. Nunca mais teremos um inverno nesta fria e velha terra. Daqui a cerca de 3 meses, o noivo estará aqui para levar a sua noiva que o espera. Não é agora o tempo para o clamor da meia-noite, o clamor, eis o noivo, saí ao seu encontro? Guilherme Miller publicou um artigo no ano de 1843, no qual ele enunciou um princípio hermenêutico, ou seja, um princípio de interpretação bíblica em relação com as profecias, um princípio muito interessante. Ele diz: assim como as festas da primavera, as festas de Israel da primavera, se cumpriram em relação com a primeira vinda de Cristo, as festas do outono vão se cumprir em relação com a segunda vinda de Cristo. E há uma coincidência. Ele mesmo não tomou tão a sério esse princípio, mas um indivíduo chamado Samuel Snow, sim. Ele começou a escrever sobre esse assunto, mas sabe que quando o ambiente não é propício, você pode ter a melhor ideia e não vai ter muita influência. Até que finalmente, em agosto de 1844, numa reunião que ocorreu em Exeter, New Hampshire, ele apresentou aquela ideia de maneira muito convincente e José Bates estava presente. E ele então
propôs, não foi a primeira vez, ele já vinha falando sobre isso, mas foi quando causou um impacto. Ele disse que as 2.300 tardes e manhãs terminariam no 10º dia do 7º mês, que coincidiria, de acordo com o calendário caraíta, na época em 22 de outubro. E ele eletrizou a audiência ali dizendo, imaginam, poucos meses e o noivo virá ao encontro de sua noiva, usando a linguagem da parábola. Então nós teríamos que nos preparar. Mas ali o movimento surgiu com toda a força, com toda a sua pujança. E é chamado de movimento do 7º mês, não em relação ao nosso calendário, mas em relação ao calendário judaico, que seria que as 2.300 tardes e manhãs, e de acordo com a compreensão deles, Jesus voltaria no 10º dia do 7º mês, por isso o movimento do 7º mês. As conclusões de Snow abalaram a campal. Muitos estavam em lágrimas, e quando o encontro terminou, à medida que as carroças, carruagens e vagões de trens carregados passavam por diferentes estados, cidades e vilas daqui da região da Nova Inglaterra, o clamor ainda ressoava: eis o noivo, Cristo, o nosso bendito Senhor, virá em 22 de outubro. A partir de Exeter, essa pregação passou a fazer parte do millerismo, atribuindo ao movimento uma nova responsabilidade, a de espalhar a mensagem do clamor da meia-noite. Esse novo ímpeto praticamente deu fim ao fanatismo anterior. Um apelo poderoso acompanhava a proclamação de que Cristo viria em outubro daquele ano. Esse clamor da meia-noite é baseado exatamente na parábola das 10 virgens, que diz: e à meia-noite ouviu-se um grito, ou um brado, dizendo: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então a mensagem do movimento do 7º mês, e que Jesus voltaria no 10º dia do 7º mês, ou seja, dia 22 de outubro, eletrizou o movimento de tal maneira, aquilo foi publicado, por exemplo, a mensagem, o sermão a essência do sermão e da mensagem de Samuel Snow foi publicado num periódico intitulado The True Midnight Cry, um número especial, ou seja, o verdadeiro clamor da meia-noite. Aquilo foi espalhado e muitos dos periódicos milleritas, porque lembrando, na história do movimento millerita havia em torno de 40 periódicos diferentes sendo publicados, alguns de curta duração, outros haviam acabado, mas os principais estavam ali. E essa mensagem tomou conta do movimento. Agora, Guilherme Miller, dos líderes do movimento millerita, foi o último a aceitar a mensagem de 22 de outubro de 1844. E nós sabemos que ele mesmo diz que foi no dia 6 de outubro, então poucos dias antes. Aqueles que dizem que Miller sempre marcava datas não estão informados da realidade. Mas aquele movimento se expandiu e o clímax do movimento millerita foi, obviamente, entre agosto de 1844 e outubro. Nas colinas da Nova Inglaterra ressoava o clamor da meia-noite. Com um poder quase irresistível por todos os lados, o movimento do 7º mês espalhou-se até que cada cidade e vila ouviu a mensagem. Himes e Miller a princípio resistiram, mas depois acabaram por ceder.
Ao estudar cuidadosamente o assunto, Guilherme Miller escreveu com alegria: "Vejo uma glória no 7º mês como nunca vi antes. Estou quase no lar." No entanto, os mileritas estavam novamente destinados ao desapontamento. Como já sabemos, o tempo de espera passou e novamente Cristo não veio. E desta vez, a decepção foi muito mais profunda. O que aconteceu com o movimento? O que os mileritas tiveram de enfrentar após mais um desapontamento? Seria esse o fim do milerismo? Não perca o próximo episódio desta grande viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.